Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma aula aqui no canal Folgaça Conhecimentos. Estamos aqui com Direito Administrativo, onde vamos dar, dar a primeira aula sobre uma sequência de aulas sobre Direito Administrativo. E hoje vamos começar com definições e conceitos introdutórios, para entender o que é o Direito Administrativo. O que é direito administrativo? Direito administrativo é o ramo do direito que tem como objetivo o estudo dos órgãos, agentes públicos, atividade jurídica não contenciosa, bens públicos e pessoa jurídica administrativa. Então, ele tem como objeto estudar esses elementos aí citados, que eu vou explicar cada um com mais detalhes nos próximos slides. Então, ele busca estudar toda essa dinâmica de como funciona, como o direito administrativo, a administração pública vai atuar. E vamos especificar cada um deles. Começando pelos órgãos. O que são órgãos? As pessoas vão falar, tal órgão atuou dessa maneira, tal órgão fez isso, não sei o que. E o que é um órgão? Órgão público. É um centro de competência sem personalidade jurídica imputada a uma pessoa jurídica. Então, o órgão é um centro de competência onde ele vai realizar atividades que seria dessa pessoa jurídica a qual ele é imputada, mas que foi delegada para ele. Porque a pessoa jurídica que era para fazer essa função tem muitas funções e não consegue dar conta. Nisso são criados os órgãos. A pessoa jurídica cria os órgãos para facilitar o seu trabalho, para delegar, para distribuir as funções. É desse jeito que a administração atua, E ela não tem personalidade jurídica. Então, ela não é uma pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica é o órgão a qual ela a pessoa jurídica a qual ela é vinculada. Então, quem vai responder por suas ações não são os órgãos. Os órgãos vão atuar, mas quem vai responder é a pessoa jurídica. Então, qualquer ação tomada pelo órgão, qualquer função, qualquer ação que ele tomar, decisão, quem vai responder é a pessoa jurídica, que está responsável por isso. É que nem, por exemplo, a prefeitura cria uma subprefeitura para delegar as funções. A subprefeitura está vinculada à prefeitura. É um exemplo. É que nem é criada as secretarias, Secretarias que são delegações de funções a esses órgãos. Agora, próximo elemento são os agentes públicos. Agentes públicos é fácil, é toda pessoa que trabalha na administração pública, independente de como ele faz o trabalho. Pode ser seletista, pode ser concurso por tempo determinado ou não, sem remuneração, ou com remuneração, tá? É qualquer pessoa que trabalha na administração pública. Trabalhou na administração pública, é um agente público. E será mais estudado a fundo também. Temos atividade jurídica não contenciosa. O que é isso? O que é atividade jurídica não contenciosa? Conhecido como sistema inglês ou unicidade de jurisdição, onde o judiciário não pode apreciar, pode apreciar o administrativo. Por exemplo, temos algum problema que está sendo discutido no administrativo e pode ser levado em discussão com o judiciário. Então, o judiciário pode participar dessas questões administrativas. Ele pode participar. Mesma coisa se você quiser mandar alguma coisa para o administrativo, se você tem que passar pelo administrativo, depois mandar para o judiciário, qualquer coisa pode mandar direto para o judiciário. Entendeu? Qualquer questão relacionada ao administrativo.
porque é unicidade de jurisdição, então os dois podem apreciar, né? É lógico que existem casos, mas diferente do sistema francês, que no caso da Itália e França parece que usa atividade jurídica contenciosa, contencioso administrativo, que é dualidade de jurisdição. Tem duas jurisdições. Então, as questões administrativas não podem ser levadas ao judiciário. Se não caber mais recurso no administrativo, não tem como se discutir essa questão com o judiciário, porque o judiciário não vai poder apreciar o que é do administrativo. É isso que quer dizer atividade jurídica contenciosa. Temos outro elemento aqui que são os bens públicos. Bens públicos são todos aqueles que pertencem a pessoa jurídica de direito público, estando ele afetado ou não ao serviço público. Por exemplo, aquele bem vai ser usado para prestar um serviço público e é da pessoa de direito público, estando ele afetado ou não, já colocado para a prestação de serviço público, ele vai ser da pessoa jurídica de direito público, vai ser bem público. E no caso das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público? Nesse caso, as pessoas jurídicas que prestam serviço público que são de direito privado, elas só serão bem públicos se estiver afetados ao serviço público. For para o serviço público. Mas se acaso o bem daquela pessoa jurídica de direito privado não tiver afetado, não for destinado à prestação de serviço público, aí eles não são bens públicos. E daí podem até ser penhorados. E quais são as pessoas de direito privado que prestam serviço público? Nesse caso, são as empresas públicas, sociedade de economia mista, as concessionárias e permissionárias de serviço público. Tá? Partindo para outra questão, outro elemento, pessoas jurídicas administrativas. O que são essas pessoas jurídicas administrativas? São as pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. Mas o que isso quer dizer? A administração direta é todos aqueles que são a União, Estados-membros, Distrito Federal e município. Essa é a administração direta. Pessoa jurídica de direito público, bem dizer. Agora, as pessoas jurídicas administrativas, que são da administração direta, tem uma bitolinha para você guardar na cabeça. Aquela banca ESAF. Você vai pegar essa sigla da ESAF e vai colocar as iniciais e vai lembrar de quem compõe a administração indireta. Empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia e fundações públicas. Essas são as pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. Bom, gente, essa foi a primeira aula só para entender os conceitos básicos, para começar a entender sobre direito administrativo. Todos esses elementos, essas questões que foram trazidas dos conceitos do direito público, que são objeto de estudo da administração, do direito administrativo, serão tratados mais a fundo ao decorrer das aulas. É isso aí. Muito obrigado. Falou.